Esse vídeo ele pode mudar a sua sexta-feira. Se você não aguenta mais passar as sexta-feiras chorando por causa do seu familiar que usa drogas, ou por causa de você mesmo, que é o próprio usuário e que não aguenta mais ter recaídas na sexta-feira, esse vídeo pode te ajudar a se encontrar e ter um novo final de semana. Fique conosco até o final desse vídeo. A sexta-feira ela é o pior dia para todos aqueles que são usuários de drogas, para todos aqueles que são viciados e assim também os seus codependentes. A sexta-feira é o dia que parece que se inicia tudo. É aquele dia a qual a sua vontade ela triplica. O desejo, a vontade, o querer é muito maior do que os outros dias. E não se engane, não pense você que é apenas porque é o fim de semana, porque é o dia da folga, porque muitos estão às vezes até desempregados, estão sem trabalhar a semana toda, mas na sexta-feira o desejo é pior. Muitos trabalham no final de semana, meio de semana que tem folga, mas na sexta-feira o desejo é muito pior. A ciência, a Organização Mundial da Saúde, reconhece o vício como uma doença progressiva, incurável e fatal. É assim que é tratado o vício, como uma doença que não tem cura, mas que a todo momento você precisa estar ali dizendo que só por hoje, que hoje você alcançou a cura, que hoje você não vai ter mais o desejo. Mas para mim, a minha fé e a minha experiência de vida me mostram uma coisa diferente, que por detrás do vício existe uma força oculta, existe uma força que trabalha diretamente, não no sangue, nas correntes sanguíneas do viciado, mas sim na sua mente. Aos meus olhos, o meu entendimento e minha experiência, que para mim é maior que tudo, o vício não está no sangue, o vício está na mente. Tudo começa aqui, com aquela frase sutil, leve, mas que destrói a vida daquele viciado, daquela pessoa que se encontra no vício. Como aquelas frases repetidas, só hoje, amanhã você para. Hoje é o último dia, depois você para. Hoje você não vai se perder, você vai usar um pouco. Olha, você vai usar só um copo, você vai beber um copo e você vai para casa. Ou você vai fumar apenas um baseado e você vai embora. Durante o dia, essas frases sutis começam a trabalhar na cabeça de todo viciado. Não, você não vai gastar o dinheiro todo. Você vai gastar apenas aí 10, 20, 30 reais que seja. Mas quando a pessoa acorda, que é como se ela estivesse ali dormindo e começa a usar, e aí aquela euforia vai tomar conta, ela já gastou o dinheiro do aluguel, o dinheiro do filho, o dinheiro de um compromisso, já são 6 horas da manhã de sábado, e quando ela não chega em casa segunda-feira. A cura do seu familiar, a sua cura, ela está aqui, na sua mente. E como vencer essa voz que vem te dominando? Como vencer essa voz que fala sutil, mas que tem uma força gigantesca dentro do seu ser, dentro do seu familiar, principalmente num dia como hoje, numa sexta-feira. Pode ter certeza do que eu estou falando para você. A sexta-feira é o dia de mais lucro nas comunidades, nas bocas de fumo, nos bares. A sexta-feira é o dia que se inicia tudo. Você pode perceber que nas suas redes sociais, o dia que você mais vê aquela frasezinha, hoje estou com uma sede estranha, é na sexta-feira. É pior do que no sábado e do que no domingo. E você só existe uma maneira de você vencer de fato e ser curado. Já que a Organização Mundial da Saúde ela afirma que vícios é uma doença, mas ela afirma que não tem cura. Eu vou falar para você, essa doença, ela tem cura. Você pode sim ser curado. Você pode sim alcançar uma nova história de vida longe de todos os vícios. E a única forma é a fé. A fé no Senhor Jesus. Ele sim, é possível curar você de todos os vícios.
Claro, para algumas pessoas é um processo muito mais rápido. É um processo que não demora tanto. Para outras pessoas, essa batalha, que eu posso chamar de uma batalha espiritual, ela demora um pouco mais. Mas eu garanto para você que se você seguir, obedecer aos passos a qual nós vamos estar entregando nesse canal, você vai começar a alcançar uma nova história de vida. Essa nova história que eu alcancei, longe de todos os vícios. Toda quinta-feira eu conto um pouco sobre a minha história, então nesse momento agora eu não vou falar sobre mim. E você, que é o familiar, você que é mãe, esposa, entenda, eu sei que a sexta-feira é o seu pior dia. É aquele dia que você já começa a ficar com aquele medo. Será que meu filho volta para casa hoje? Será que meu marido volta para casa hoje? E quando ele chega em casa, você fica naquela adrenalina, será que ele vai sair? E ele começa a tomar banho, e teu coração vai ficando pequeno, será que ele vai embora? Será que ele vai sair? Será que ele vai ficar em casa? Será que ele não vai? E já começa o famoso final de semana, que você passa noites em claros, que você fica acordada sem dormir e por muitas vezes chorando. Entenda uma coisa, mãe, seu desespero, seu medo e seu pavor não vai fazer você ajudar o seu filho. A primeira coisa que você tem que entender, mãe, que independente da sua religião, nós não estamos falando aqui de religião, a sua fé no Senhor Jesus vai fazer o Senhor Jesus tocar no seu filho, aonde ele estiver, e de fato, ele vai alcançar também essa cura. Então, ao invés de você se desesperar, de você brigar, de você se apavorar, dobre o seu joelho. Faça uma oração. Não perturbe o seu filho. Não adianta você falar para ele, não vai, não faz, não gasta, não usa. Isso não vai resolver. A prova disso é que você fala isso há 10 anos, 5 anos e não mudou. As suas palavras diretamente ao seu filho não vai resolver o problema. Você tem que usar as suas palavras diretamente a Deus. E esse final de semana, você já começar um clamor. Você já começar uma oração diferenciada. Eu hoje, meia-noite, estarei orando. Eu vou orar por todas as mães que sofrem hoje, meia-noite, e peço que você coloque o nome do seu familiar, para que eu possa estar orando por ele. Mas a minha oração sozinho, ela não resolve a situação. Tem que ser a minha oração, a sua oração, mas o seu comportamento dentro de casa, diante do seu filho, também precisa mudar para fortalecer esse processo da fé. Nós estamos numa batalha espiritual. Aquilo que eu chamo a força oculta do vício e o Senhor Jesus querendo que ele alcance uma nova história. E o que vai fortalecer o lado do Senhor Jesus são as nossas orações, mas também o seu comportamento. Se só a oração bastasse, que algumas pessoas podem falar, que isso, só a oração basta, a oração tudo pode. Se só a oração bastasse, não teria mais nenhum viciado no mundo. Porque todo viciado existe um familiar clamando por ele. Não é só a oração, é a oração com a obediência à palavra de Deus. E eu posso te garantir, mãe, que o seu filho vai ter uma nova história de vida. Nós vamos começar todos os dias nesse canal, falar diretamente com vocês, mães, com você que tem um problema com vício, você que tem um familiar no vício, para te ajudar. Eu sou o Luiz Ponte, que fui curado de todos os vícios e alcancei uma nova história. E durante 8 anos da minha vida eu dediquei a ajudar pessoas viciadas e familiares que sofrem. No estado do Rio de Janeiro, em Minas Gerais e São Paulo. E muitas, milhares dessas pessoas alcançaram uma nova história. E essa nova história está esperando por você, tá bom? Se você ficou até o final desse vídeo, deixa a sua curtida aqui, que é muito importante para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. Se você puder também, compartilhe com uma mãe que está sofrendo. Vamos fazer nesse canal uma corrente forte de oração, de ensinamentos contra todo e qualquer vício, para que as pessoas, as famílias, possam alcançar uma nova história. Que Deus te abençoe
e uma grande sexta-feira e um ótimo final de semana.